aval imediato da intervenção. A gente Eu não acho pede que o conselho novamente seria favorável para... A comissão é do conselho. A comissão, ela está saindo daqui. Eu acho que não. Só para deixar claro para todo mundo, que eu também quero entender. Então, a invasão, a intervenção militar, ela vai ocorrer só depois que todos os itens aqui do artigo 2º forem constatados e, a partir deles, feita uma inferência de que é necessário mesmo. Então, não é o encontro das armas, isso pela comissão, não é o encontro, o achado das armas que vai ter o gatilho automático, e sim a constatação, nos termos do artigo 2, de que existem armas que oferecem perigo. É isso, Reino Unido? Isso. Vou elencar aqui 3 cenários possíveis, tá bom? Em caso de não encontro das armas, não invasão. Em caso de encontro das armas por posse do Estado iraquiano, invasão. Intervenção militar. Em caso de um grupo autônomo, privado, ter essas coisas sem relação com o Estado iraquiano, a comissão decide. A comissão de... A comissão tem que ser retomada porque daí seriam intervenções estratégicas militares para estar punindo esses indivíduos. É que, fazendo aquela distinção entre privado e estatal, em caso das posses da arma, for estatal, intervenção militar. Em caso da posse privada, a comissão, o Comitê contra o Terrorismo decide. Alguém está redigindo já as alterações? Algum questionamento pela mesa? Então, a primeira coisa que vai mudar é que o Iraque não vai ter o voto, né? Nas comissões mistas. Sim, isso já está acertado. Só um instante. Perdão, peço um minutinho, só um minutinho da senhora Adriz. Como já foram encontradas algumas armas lá como missionários, mas em espírito de cooperação, o Iraque se propôs a completamente cooperar e entregar essas armas de forma pacífica, harmonizada. Acho que esse gatilho só pode ser parado também assim que a gente constatar que o Iraque não cooperará na entrega e desmantelamento do armamento. O relatório apresentando uma ameaça à ordem mundial por parte do Estado iraquiano à intervenção militar. O relatório falando que é um ente privado, o comitê decide. Lembrando que sempre que a cooperação... Terminado, por favor. Obrigada. Continuação desse discurso paralela. Por favor, tem como subir um pouco? República dos Camarões, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Tempo de 1 minuto e 25 segundos, República dos Camarões, a República Federal da Alemanha, porém será aglutinado, contando com 2 minutos e 55 segundos. Não há sessão de 60. 2 minutos e 55 segundos. Então, com relação a isso, os 3 cenários que eu elenquei são os seguintes. Os 3 cenários básicos para a gente trabalhar. Em caso de não encontradas armas, o relatório falou que se não encontrou arma, não tem intervenção. O Estado mostrou um relatório e falou que a arma é do Iraque e ele tem risco de colocar a segurança internacional em jogo, a intervenção militar. Caso aquilo participe de um... Caso foram encontradas armas e está em posse de um grupo privado, o comitê decide. Tempo encerrado. Gente, mantenham o decoro, por favor. A palavra é com a República Federal da Alemanha, não com os demais deputados. Então, balance a cabeça em caso positivo ou negativo, caso eu precise falar em algum ponto. Há problema com relação, não são encontradas armas, e não tem intervenção. Ok? São encontradas armas
Esse é o meu. Obrigada pela fala. Moção Estados Unidos mexicanos, qual seria? Moção para debate não moderado. Tempo, sim, faremos de uma maneira mais rápida. Tempo, 5 minutos. 5 minutos. Delegações contra o Iraque ou não? Se inclui todos os estados. Todas as delegações incluindo Iraque, por favor, atenção. E, por favor, levantem as placas em caso positivo, não se manifestem em caso negativo. Votação iniciada. Por favor, placas erguidas, senhor Moisés. Não manifestação, não. Queria colocar em pauta que apenas a República dos Camarões. Unanimidade. 5 minutos. Qual o problema nesse ponto? Nós acreditamos, desde os anos 90, que o Iraque ora colabora, ora não colabora. Estou concordando Nós plenamente nesse ponto. Nós colocamos este ponto e que se aqui entre nós, né, representantes do Estado-nação, se uma arma for encontrada em um dos Estados, sem autorização, é claro, por parte do governo, sem autorização dos representantes, há um indício de que ou há um grande problema na polícia dentro desse Estado, que corrobora com a permanência dessa arma, ou o governo está interessado. Então, referente a, quando você fala de ou grupo privados, nós acreditamos, os Estados Unidos da América e o Reino Unido acredita, que se forem encontradas armas de destruição em massa no Estado iraquiano, são também de responsabilidade do governo iraquiano, pois permitiu, não investigou, e também acreditamos que sejam poderes. Acreditamos que é uma falha da segurança internacional tremenda, são armas de destruição em massa. Então é nesse ponto a gente tem essa opinião de que a invasão tem que ser um gatilho imediato. Só um segundo, lembrando que foram encontradas já algumas armas que eram resquícios anteriores. Não, perdão, deixa eu continuar aqui. Que eram resquícios anteriores, e o Iraque se mostra cooperativo na cooperação internacional em acabar com esse armamento de destruição em massa, sendo posse dele ou não, se todas as armas encontradas forem entregues, eu não acho que há motivo entregues, assistidas ao desmantelamento, tanto pela ONU quanto pelo julgado, será assistido ao desmantelamento, e eu acho que não é necessário o gatilho automático. Senhor delegado da França, entregues não são encontradas. Se nós encontrarmos, diante deste documento, armas de qual o Estado iraquiano não cobrou para que nós ainda tenha a inspeção encontre, sim, deve haver uma intervenção. Então, ok, mas então, a partir desse momento, a não deve ser entregue. Olha só, só um segundo, por favor. A existência não necessariamente implica em risco. Se o relatório falou que... Calma, porque Israel tem ele do lado, que ele tem que falar aqui. Não necessariamente implica em risco, porque... Por favor, se o relatório proposto pela comissão falar existe a arma e essa arma é um risco, intervenção militar. Ok. Se existe a arma... Encontradas no Estado-nação. Intervenção militar por força da ONU. Ok. Tem que estar especificado. Se for um risco, então, independente da posse, haverá intervenção. Intervenção militar. O nosso único ponto é... Independente da posse, grupo privado ou não. Tá. Encontradas. Sendo risco. Encontradas. Olha só, calma pessoal, é que o ponto é, acharam armas, são resquícios, e o Iraque falou, tudo bem, tá aqui, Desmantele. Não, perdão, um ponto. É uma função. Uma perguntinha, o Iraque vai se propor entregar todas as armas a partir de agora, e se as armas encontradas não forem de posse dele, acho que ele não acessar diretamente o gatilho. Existem armas. é que garante a segurança da própria comissão. Existem armas, a comissão considerou um risco, intervenção. É razoável.
Não, a gente tem que... Não. Nós já temos um órgão, só um instante. Porque Nós já podem temos ser traficadas um no Iraque. órgão votado por esse conselho, que é especialista em combate ao terrorismo. Foi criado na resolução 373. Até porque eu acho que é um conceito não subjetivo, mas de difícil determinação, que é a posse estatal ou privada, uma vez que essas armas podem não ser encontradas com quem as possui, podem ser encontradas em depósitos, em lugares longínquos. Existem áreas que não são de controle do Iraque. Vamos lembrar esse momento. A questão que nós não podemos perder é o risco à segurança internacional. Mas também não tem que ser visto de quem é arma. Eu não posso ser prejudicado por conta de um grupo terrorista. Existem áreas do Iraque que não são controladas pelo Estado. Esse é o ponto. As armas são um risco à segurança internacional. O risco é existente. A intervenção tem que ser imediata, independente da posse. Tempo esgotado, por favor. Obrigada. Daremos... Eu queria pedir, em nome da mesa diretora, por favor, que os senhores delegados atenham-se ao tempo. Atenham-se e atentem-se ao tempo, pois nos restam 20 minutos e a proposta, creio que seja redigida no momento e terá que ser enviada a nós para posteriormente enviada aos senhores delegados. Os pedidos de moções estão temporariamente negados. Por favor, atenção, delegado alemão e delegado mexicano, por favor. Os pedidos de moção estão temporariamente negados. Todos e qualquer pedido de moção. Então, sim, os debates moderados e não moderados estão temporariamente fora do privilégio, não é moção, o privilégio é questão. Dando continuação, então, à lista de discursos, Estados Unidos da América, 1 minuto e meio, a sessão de tempo, e, por favor, nos envie rapidamente essa proposta de resolução última dos senhores delegados. 1 minuto e meio. Obrigado. Eu vou utilizar esse 1 minuto e meio só para debater os pontos. Logo em seguida, já tem uma fala da francesa e ela disser o tempo, tudo bem? Delegado alemão. Como foi reiterado aqui pelo delegado francês, o Iraque ele se encontra num estado onde há territórios há grupos que controlam territórios que não são de responsabilidade do governo. Isso é uma situação de risco. Então, quando encontradas as armas, eu digo encontradas, não as entregues em colaboração, quando encontradas, há sim que haver a intervenção, o aval do Comitê de Combate ao Terrorismo e a intervenção, mediante a análise do relatório. Porque sem um grupo estatal ou não, isso a gente não vai conseguir saber se nós estamos diante de um estado pária, dividido entre grupos regionais, né? E esses grupos têm sim fortes sentimentos contra não só a nação americana, como também a nossa nação alemã, a nação francesa, que é o nosso modo de vida. Eu gostaria de ceder um tempo à Alemanha. 20 segundos, sessão Estados Unidos da América, a delegação a delegação alemã, 20 segundos. Nós concordamos com a intervenção militar de forças da ONU no caso de armas encontradas em grupos privados do Iraque, desde que não seja excluído o governo iraquiano da investigação. Então, não há participação, pois o debate é moderado e não é debate, é lista de discurso vigente. Gostaríamos de ressaltar também que a lista de discurso paralela, referente ao projeto de resolução 002 a nós, 004 a vocês, delegados, está temporariamente encerrada. Ninguém entra e ninguém pode sair, porém ninguém entra mais na lista de discurso paralelo. República Francesa, 1 minuto e meio. Sim, deveria terminar a frase com ninguém sai, porém podem sair. República Francesa, 1 minuto e meio, por favor, a sessão de tempo. Pode começar. Cedo meu tempo à Alemanha. 1 minuto e 25, por favor. República acho que a comissão que concorda, todos, que caso esteja em posse de um grupo privado não relacionado ao Estado iraquiano, forças da ONU poderão intervir, desde que o governo iraquiano também participe da resolução do problema. É dentro do Estado iraquiano, é razoável. Encerro o discurso. República do Iraque, 1 minuto e meio, a sessão de tempo.
A República do Iraque acredita que, bom, a concessão do nosso voto já é uma questão definida, e se uma arma for encontrada no território iraquiano, ela pode ter sido colocada por outros grupos, então defendemos que não haja uma intervenção militar imediata, que sim, essa seja discutida de acordo com a origem da arma. Se no meu tempo... Tempo de 1 minuto e 10 cedido da República do Iraque a Camarões, certo? A concessão, sim? 1 minuto e 10, por favor. Bom, as alterações em relação à não participação do voto iraquiano na comissão militar de paz já foram feitas. O artigo 6º, que virou 7º, também clama pela criação de uma comissão internacional que promove os direitos humanos durante a investigação e auxilia as vítimas com apoio psicossocial e inserção na sociedade. Ok. E eu criei uma nova cláusula, designa que após a apresentação do relatório, 3 medidas distintas poderão ser tomadas. Subcláusula A. O Estado não será invadido se armas não forem encontradas. B. Caso as armas existam em posse de um grupo privado e sejam um risco internacional, a intervenção será permitida por forças da ONU e observação do Estado iraquiano. E C. Estando comprovadamente em posse do Iraque, a invasão será permitida. Isso é intervenção. A. O Estado não será invadido se armas não forem encontradas. B. Caso as armas existam em posse de um grupo privado e sejam um risco internacional, a intervenção será permitida por forças da ONU e observação do Estado iraquiano. C. Estando comprovadamente em posse do Iraque, a intervenção militar será permitida. Tempo encerrado. Próxima delegação ao Poder de Voz, República Islâmica do Paquistão, 1 minuto e meio à sessão de tempo. Concederei minha fala ao Reino Unido. 1 minuto e 25 da República Islâmica do Paquistão, a delegada inglesa, não sei. Obrigada pela sessão de tempo. Só relembrando que a intervenção, a participação na cláusula B, no subartigo B, só observação do Estado iraquiano. Gostaria de ler uma proposta. Exige que se forem encontradas armas de destruição em massa no território iraquiano, independente da posse, a Comissão de Combate ao Terrorismo, através da Resolução 1373, terá permissão para invasão militar imediata, mediante um risco para a segurança internacional. Nós gostaríamos de saber das próximas delegações que falarem, poderemos colocar essa emenda como um subartigo. Tempo encerrado. Perdão. Segundo tempo, a República Federal da Alemanha. Minuto e 25, a delegação alemã. Alô, então, alô. Isso já está no artigo. Caso o relatório mostre que as armas encontradas lá são um risco à comunidade internacional, a intervenção militar é permitida. Isso é exatamente o que a delegada do Reino Unido diz com outras palavras. Isso é o meu discurso. Próxima delegação a ter a palavra é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Pode começar. Obrigada. Nós acreditamos que contemplamos o seu argumento. Acho que só por uma questão de redação mesmo, poderíamos incluir a Comissão de Combate ao Terrorismo também. Só por uma... Obrigada. Eu gostaria de ceder meu tempo aos Estados Unidos. Tempo de 1 minuto do Reino Unido ao delegado estadunidense. Pode começar. Não, só reiterando a importante criação do
Comitê de Combate ao Terrorismo ser inclusa na emenda. E também ratificamos que é interessante que o Estado iraquiano apenas observe, não intervenha nem investigue, caso as armas sejam encontradas por outrem dentro do seu Estado-nação. Né? Os Estados Unidos da América está cooperando com essa resolução, mas gostaria de reiterar que nós não acreditamos no governo iraquiano. Mas é importante que seja colocado esse ponto para ressaltar o fato de nós queremos que apenas observem e não intervenham. Né? Feito isso, obrigado, Sr. Paulo. Agradeço. República do Camarões, por favor, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Por favor, delegado Camarões. Só para reforçar que a alteração foi feita no seguinte sentido. Expressa sua preocupação, caso esgotadas todas as soluções diplomáticas e pacíficas, essa comissão deverá emitir um relatório final que será apreciado por uma reunião do Comitê Antiterrorismo, onde deverá ser discutido decisivamente a possibilidade da intervenção militar no Estado iraquiano, mediada sempre pela Carta das Nações Unidas. Eu encerro meu discurso e não tenho qualquer dúvida. Sessão de tempo, 1 minuto, ao pedido da delegada mexicana. Sessão de tempo, obrigada. Eu só gostaria de confirmar aquelas subartigos A, B e C, a presença deles na proposta de emenda, do artigo A, subartigo A, B e C, só confirmar a presença. Obrigada. Próxima delegação a se posicionar, República Árabe da Síria, última da presente lista para o discurso referente ao projeto 02. A República Árabe da Síria gostaria de questionar por que os Estados Unidos anseia tanto por uma intervenção. Por que não podemos continuar legitimando o uso do poder desmedido dos Estados Unidos? As nações aqui representadas clamam por consideração e questionam o posicionamento dos Estados Unidos. Não podemos pôr em pauta essa questão quando não questionamos outras nações. Professor Israel, parece que os Estados Unidos querem invadir a todo custo, mesmo que seja sob posse de privada. O Iraque não pode ser invadido sem que armas tenham sido encontradas. Sendo encontradas, nenhuma intervenção deve ocorrer sem que antes esse conselho decida por isso. Passa o tempo para os Estados Unidos. Sessão de tempo de 50 segundos para os Estados Unidos. Aceito? Sim, 50 segundos, por favor. Creio que a delegação síria seja alheia a este debate, pois o que nós estamos debatendo é referente a este posicionamento que a senhora acaba de reiterar. Caso sejam encontradas armas de posse do governo ou de outrem, haverá uma intervenção, somente caso encontrem. A senhora me acusa de querer incessantemente uma intervenção, sendo que a pauta está aqui colocada e corroborada por vários membros, incluindo a delegação alemã, a delegação francesa, e eu repudio esse tipo de fala no qual você fere não só a mim e minha assessora, como também a nação dos Estados Unidos da América. Obrigado. Gostaríamos, então, a anunciar a reabertura da lista para os discursos referentes ao projeto 002 a nós, 004 a vocês delegados. Pedimos também que o projeto seja entregue, creio que já tenha sido, a diretora agradece. Então, a lista de discurso está em andamento, República Francesa 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Não há moção, apenas pedido para encaminhamento na lista de discurso. Tudo bem, salvando agora os últimos pontos, sobre a intervenção militar caso sejam encontradas armas em posse ou não da Síria, do Iraque. Bom, coloco que quais serão os moldes feitos para essa intervenção militar? Será somente os Estados Unidos? Acho que deve ser assistido pela ONU ou por um outro Estado como será feita essa intervenção militar. Admito que não seria razoável pedir que seja feito pela Síria somente ou por algum outro país árabe, mas algum outro país de confiança aqui dessa mesa também. Acho que é razoável que você aceite essa proposta. Pode fazer intervenção militar, desde que assistida e aos moldes junto a algum outro Estado moderando.
está decidido pela mesa pelos 5 membros, pelas 5 cadeiras fixas. Sessão de tempo? Sessão de tempo para... segundos, sessão de tempo. 15 segundos, sessão de tempo ao Reino Unido. Eu estou honestamente perdido, porque seu posicionamento, a gente está discutindo os meandros da resolução. Nós estamos discutindo até agora os meandros de uma resolução que aparentemente a maioria acatou, e o questionamento me parece incabível nesse momento da sessão. Obrigada. Encerra o discurso, por favor. Lembrando que, novamente, a lista está encerrada temporariamente. E República Francesa, 1 minuto e meio, e a sessão de tempo. Desculpa, a lista não foi atualizada, perdoem. E República do Iraque, 1 minuto e meio, e a sessão de tempo. O publicador aqui gostaria só de reafirmar que, caso essas armas sejam encontradas nas mãos de grupos privados, o Estado iraquiano não quer, de maneira alguma, ser prejudicado por isso. De maneira alguma. Não pode haver uma intervenção militar imediata ao Estado iraquiano, sendo que essas armas estão em posse de grupos privados. Isso deve ser resolvido de acordo com os grupos privados, não de acordo com o Estado iraquiano. O Estado iraquiano não pode ter sua soberania afetada por conta disso. Se não tem para a Federação Alemanha. Sessão de tempo. Sim, 1 minuto. Então, isso que o Iraque falou é pertinente, só por um ponto. As forças de países da ONU que forem lá resolver isso, é para resolver isso, não é para tirar o governo iraquiano, nem ameaçar a soberania dele em qualquer sentido. E o ponto que o Francisco levantou, para deixar esclarecido, caso o relatório mostre que é um risco para a comunidade internacional, é um risco para a comunidade internacional. Aí a gente toma as medidas cabíveis. Ok? Encerro isso. Próximo país, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Gostaria de ceder meu tempo aos Estados Unidos da América. 1 minuto e 25, tempo cedido do Reino Unido à delegação estadunidense. Obrigado. Sobre os meandros de caso, encontro de armas, como será o processo, nós podemos colocar um subitem nesse inciso que fala sobre a invasão, delimitando por este conselho quem será o país que liderará a intervenção. Clamo que seja, podemos discutir isso também, um país indicado pela minha nação, um país indicado pelos 5 membros do conselho sem a minha ausência, os 4 membros do conselho, e um indicado pelos membros rotativos do momento da formação onde forem vislumbradas as armas. Não é necessariamente essa formação, a formação como é rotativa, no momento onde foram vislumbradas as armas. Eu acredito que tenha sido claro os pontos. Então, só ratificando, um membro indicado pela minha nação, um membro indicado por 4 membros do Conselho de Segurança e o terceiro e último membro pelos países rotativos neste Conselho. Obrigado. Obrigada. República da Bulgária, por favor, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Camarões, 1 minuto e 25, por favor. Só para avisar que as alterações já foram enviadas e que não há mais possibilidade de nada ser alterado, a não ser por uma proposta de emenda que eu acredito que não é viável porque não há tempo. Foi alterado conforme estavam discutindo, foi colocada uma coisa nova agora, então, por questão de tempo, não tem como mais alterar. Não há decoro. Mantenhamos o decoro. Mantenhamos o decoro, por favor. As alterações precisam ser lidas e, após isso, elas precisam ser votadas. Nós só temos 13 minutos para isso. Esse é o meu discurso. Agradeço.
Peço atenção de todos os delegados e delegadas, por favor, aqui presentes. O projeto de resolução 03, por nós chamado, vai ser analisado durante 1 minuto e meio aqui, será lido pela mesa diretora, no caso eu, presidente da mesa, lerei. Posso realizar qualquer alteração que tenha votação dentro da maioria qualificada. Será analisado, lido, não será mais explicado, tendo em vista que o debate já tem tempo demais, poderá ser modificado caso haja modificações caso existam modificações pontuais e por votação de maioria qualificada. Lembrando que a maioria qualificada são 10 delegações, sendo as 5 permanentes. Queria lembrar também que nesse momento de votação o poder pode ser usado pelas delegações de cadeira fixa. Lembrando que o poder de veto não é apenas vetar, pronto e acabou. Ele tem que ser atrelado necessariamente a uma justificativa aceita pelos demais membros da comissão. Espero que todos os membros de cadeira fixa que possuem poder de veto tenham entendido tal questão. Lembrando que, tendo em vista o tempo de debate que os senhores delegados usaram, nós, da mesa diretora, pedimos e cremos que não serão necessárias tantas intervenções quanto o documento que nos será enviado agora dessa maneira. Ou seja, sejam sucintos e analisem friamente o documento ao qual os senhores terão acesso agora e nós iremos realizar a leitura, certo? A sessão terá finalizado, ou seja, a 4ª sessão, última sessão da presente negociação, Conselho de Segurança da ONU, Comitê de Intervenção ou não a Iraque, terá o seu término assim que a votação se finalizar. Não apresentem mais pedidos de moção, muito menos entrada de lista de discurso, porque a lista de discurso está encerrada de uma vez por todas. Obrigada. Todos receberam? Então, 3 minutos, vocês recebam e leem a proposta. Leiam a proposta, desculpa. Lembrando que eu não olhei ainda, porém, se essa proposta estiver com a data fora dos conformes, ela será anulada. O projeto de resolução é esse? O último que foi enviado para impressão ou não? O arquivo enviado pelo pendrive da República dos Camarões para impressão é esse arquivo ou não? Não é. Então, teremos que esperar uma nova impressão. Por favor.